A BRH Maranhão, ela aborda todos os temas que trazem à gestão de pessoas esse legado, que é o quê? Conhecimento, orientação. E hoje a gente vai conversar com Adalberto Teobaldo. Seja bem-vindo, Adalberto. Obrigado, Wilde. Nosso podcast quer abordar a questão da saúde ocupacional. E Adalberto, que faz parte de um grupo de saúde grande aqui da cidade, vai trazer para a gente um pouco mais de detalhes. O que é a saúde ocupacional? Oi, Wilde, obrigado aí a todos. A BRH por essa oportunidade, né, de troca, né? Bom, a saúde ocupacional é a antiga medicina do trabalho, que o foco é o quê? Identificar possíveis alterações na saúde ou agravamento da saúde do trabalhador, né? Então, ele vem rastrear, para daí permitir antes da admissão aquele trabalhador ser exposto a algum determinado risco e monitorar isso ao longo de sua vida laboral. No entanto, ao passar dos anos, né, a gente passou por diversos momentos na saúde do trabalhador, né? Você lembra no passado que a doença ocupacional mais recorrente era a perda auditiva. Sim. Por quê? Porque as fábricas, as grandes empresas, corporações trabalhavam com barulhos. Não existia equipamentos ou formas ou modelos, mecanismos de atenuar esse barulho. E até mesmo a telefonista tinha um problema de risco auditivo, né? Que perdurou até recentemente. Por quê? Porque tinha aquele plugar e desplugar e ali fazia um prá muito alto na audição. Depois desse momento aí dessa grande epidemia de perdas auditivas, veio a pandemia no trabalho dos movimentos repetitivos, a lei DORT. A famosa lesão por esforço repetitivo. Que era exatamente o processo da produção, o processo do trabalho, né? Que exigia, aí você, não só na fábrica, mas nos escritórios, através da digitação, software e sistemas, que hoje, na verdade, se busca muito com sistemas inteligentes que determinem ou que exija poucos inputs, né? Pouco processo de digitação. E nessa década, a gente está vivendo o quê? A era dos problemas emocionais. Muito afastamento, burnout e muitas outras patologias na área emocional, né? Por quê? Porque a gente, o trabalhador, ele está sendo exigido demais no ambiente de trabalho, exigido na família, exigido, e a gente, pessoas jovens que estão em outros processos, o trabalhador mais idoso fica com receio da entrada de pessoas mais jovens no processo, a tecnologia que às vezes ele não acompanha. Então todo esse processo gera traumas e problemas no requisito emocional, e a gente está vivendo esse momento. Só que com esse processo recente da pandemia da Covid, houve uma aceleração na área de saúde, né? Inclusive com a telemedicina, que por sinal, telemedicina não é uma coisa tão nova não, telemedicina existe há muito tempo. Uma de nossas empresas, a Vitalmed, por exemplo, ela tem 30 anos e o que ela fazia desde no seu nascimento era telemedicina, porque era o que a gente chamava na época de orientação médica por telefone, porque a legislação só permitia isso na ocasião, né, e o disparar da ambulância, enfim. Mas hoje já está completamente regulada a telemedicina. Que maravilha. Então, consultas, procedimentos, só que telemedicina é uma coisa muito ampla, né? Telemedicina é o exame que você está fazendo, que a leitura vai ser feita por outro profissional em outro estado, em outro país. É uma cirurgia robótica. Então, telemedicina é uma coisa muito grande. Mas, para a saúde do trabalhador, o Conselho Federal de Medicina não autoriza a consulta de telemedicina. Aí você vai dizer, por quê? É um contrassenso? Não. Aí vem a importância da saúde ocupacional enquanto saúde básica, enquanto saúde da família, enquanto prevenção. Há um entendimento que, só para você ter ideia, hoje no Brasil, segundo a ANS, um cidadão faz em média de 3 a 5 consultas por ano. No entanto, quando a gente vai cortar e vai olhar aquelas pessoas que a gente diz que tem saúde suplementar, ou seja, plano de saúde, né, seguro de saúde, esse número ele termina se estabilizando em 5, 6. Mas quando a gente vai olhar para o trabalhador que recebe a menos de R$ 2.000, ele está com menos de 2 consultas ano. Mas por que isso?
Porque ele está trabalhando, o mercado de saúde está ainda habituado a trabalhar das 7 às 19 no máximo, então salvo algumas exceções, a DOM a gente funciona até às 21 horas, mas em via de regra o que funciona até tarde é o hospital. E eu acho que não tem a cultura da medicina preventiva, né? A gente só vai procurar o médico, infelizmente ainda quando dói, já na hora de ir para a emergência. Exatamente. E aí vem o que é que o Conselho Federal de Medicina entendeu? Que o trabalhador, ele raramente tem a oportunidade de saúde. Então, como eu não vou oportunizar aquele momento único dele com o médico, dele poder entender toda a necessidade, do médico do trabalho poder orientar melhor aquele paciente, o médico do trabalho poder, inclusive, indicar tratamento, indicar consulta, indicar novos exames. Então, ele entendeu o seguinte: aquele é o momento da verdade única para muitos dos trabalhadores. Não pode ser por tele, tem que ser presencial. Eu tenho que ser olho no olho, médico apalpando, médico conversando. Inclusive, notícia fresquinha. Ontem, a ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, com a AMB, Associação Médica do Brasil, entrou com ação contra uma empresa de São Paulo de medicina do trabalho, contra a médica responsável por ela estar praticando telemedicina quando não poderia. Então, a importância é essa. Olha, e te digo mais, esse momento da verdade, ele consegue rastrear tantas coisas, indicar tanta coisa. Então, as empresas hoje mais sérias, elas envolvem a medicina do trabalho de uma forma muito criteriosa, inclusive com análise de dados epidemiológicos daquela população e tudo isso. E a gente hoje faz muito isso. Aí, quando você observa a importância da saúde do trabalhador enquanto saúde básica, você vê o seguinte: companhias como a Vale, no combate ao Covid, a gente, com eles, pegamos 2 vagões e criamos a primeira ambulância em cima de trilhos do mundo. Que maravilha! A gente pegou um vagão e colocamos 6 ou 8 leitos de UTI. Tinha usina de gases e a gente fazia transferências de pacientes ao longo da ferrovia, do Pará até aqui. 800 quilômetros? 15, podendo chegar a 15 horas. E com pacientes entubados, tudo, uma logística tremenda. Isso para responder uma necessidade naquela ocasião. Já a Alcoa, por exemplo, a gente implementou um telemonitoramento com resposta imediata nos casos de Covid. Lá na Alcoa de Juruti, que é uma ilha no Rio Amazonas, né, no Pará, nós fizemos como lá só tinha um hospital pequeno, a gente levou acho que foram uns 50, 60 profissionais de saúde e montamos uma estrutura de home care, onde a gente atendia em domicílio diariamente, físio, médico, enfermeiro, para essas pessoas que estavam com Covid não precisarem ir para o hospital. Maravilha. Então, assim, tudo isso linkado à saúde do trabalho. Maravilha. Então, eu acho que, assim, a importância de uma empresa séria no processo de seleção do seu profissional médico do trabalho, que ele tenha a preocupação e ele esteja realmente comprometido com o propósito dele, que é cuidar. Então é essa a ideia e a grande diferença. Eu acho que é o momento da gente, né? Olhar o trabalhador como aquela pessoa que tem uma única oportunidade, muitas vezes, de estar com o médico. Maravilha, Adalberto, muito obrigada. Gente, procurem nas redes sociais. Qual é o Insta? Olha, SafeMed. Você também pode conhecer a DOM, Medicina Diagnóstica, e a VitalMed. Conte conosco. E também dentro do grupo Safe Care, né? A Superclínica. A Superclínica, que está fazendo 20 anos, fazendo um trabalho maravilhoso. Também aqui a Adalberto é um parceiro de trabalhos sociais. Procurem também o Instituto de Cidadania e, óbvio, a BRH Maranhão. Pois é, gente, se você tem algum propósito interessante, horas e ideias para ajudar e fazer a diferença, acesse o ICEMA, que vocês vão poder contar com uma estrutura maravilhosa de apoio e suporte a isso. Obrigada, gente.